Bem-vindos, caros ouvintes, ao nosso canto de partilha, onde os desabafos do coração encontram um ombro amigo. A minha sogra, Dona Leonor, uma mulher poderosa e cruel, não hesitou em contratar um assassino para me matar, apenas para que o seu filho pudesse, de forma legítima, divorciar-se de mim. Mas ela não podia imaginar que eu usaria o seu próprio plano contra ela, fingindo a minha morte para depois a encurralar com o mesmo carniceiro psicopata que ela contratara. E quando o meu fraco marido abriu aquela porta fatídica, a cena de horror que encontrou fê-lo cair por terra, pálido como a cera. Como se desenrolou ao pormenor este amargo ato de vingança? Convido-vos a ouvir tudo, já de seguida. Ainda me lembro daquela noite fatídica como se fosse hoje. A chuva de outono no porto caía com violência, chicoteando as vidraças da nossa vivenda de luxo, criando sons lamentosos, turbulentos, como se chorasse pelo meu destino. Lá dentro, a atmosfera era ainda mais fria e opressiva do que a tempestade lá fora. Eu estava ali, de pé, com as mãos a apertar com força o meu avental branco, a cabeça baixa, sem coragem para olhar para ninguém. À minha frente, a mesa de mogno polido estava posta com um banquete sumptuoso, pratos caros que eu passara a tarde inteira a preparar. A comida ainda fumegava, mas ninguém lhe tocava. Sentados à mesa estavam os rostos desconhecidos, mas poderosos, dos parceiros de negócios do meu marido, o Miguel. E a presidir, sentada na cabeceira, não estava o meu marido, mas sim a minha sogra, a Dona Leonor. O seu rosto estava impecavelmente maquilhado, o cabelo apanhado num coque elegante, mas os seus olhos, afiados como navalhas, cravavam-se em mim, cheios de um desprezo e raiva que ela não fazia questão de esconder. O silêncio aterrador foi quebrado por um som agudo e estridente. Dona Leonor tinha atirado violentamente um copo de cristal ao chão. O vinho tinto espalhou-se por todo o lado, manchando de sangue o caríssimo tapete persa e também a última gota da minha paciência. Ela levantou-se de rompante, o dedo coberto de anéis de diamantes, apontado diretamente ao meu rosto, a sua voz sibilando, estridente como metal a arranhar vidro. Inês, olha para ti. Tens noção da importância deste jantar? Sabes quem são estes senhores? E ainda assim, tens a ousadia de te apresentares com esse ar de parola para receber os convidados? O vestido que tens vestido não serve nem para pano do chão lá em casa. Queres envergonhar esta família, é isso? Queres arruinar a carreira do meu filho? Fiquei paralisada, olhando para o meu vestido de escritório azul claro. Era o vestido mais bonito e apresentável que eu tinha. Pensei que seria suficientemente formal para conhecer os parceiros do meu marido. Mas, aos olhos de Dona Leonor, era uma humilhação. Gaguejei, com a voz a tremer. Mãe, desculpe, eu não sabia. Não sabias, escarneceu Dona Leonor, um sorriso que me gelou até aos ossos. Uma rústica como tu, sabe lá o quê? Só serves para te enfiares na cozinha a preparar esses teus pratos de aldeia. Já disse ao Miguel tantas vezes, casar contigo só lhe serve de entrave. Olhem para ela, senhores, vejam bem. Esta é a minha nora. Acham que ela está à altura do meu filho? Todos os olhares na sala se viraram para mim. Havia curiosidade, pena e até mesmo escárnio. Senti o meu rosto a arder, os ouvidos a zumbir. Sentia-me como uma criminosa a ser julgada em público. Olhei de relance para o meu marido. O Miguel estava sentado, pálido, a cabeça baixa, as mãos firmemente cerradas debaixo da mesa. Não se atrevia a olhar para mim, nem para a mãe. Murmurou apenas uma frase fraca. Mãe, por favor, temos convidados. E então? Convidados? Gritou Dona Leonor, virando-se para o filho. É precisamente por ter convidados que tenho de falar, para que todos vejam a tua escolha estúpida. Olha para a tua mulher e depois olha para ti, um jovem diretor com um futuro brilhante que vai casar com uma órfã, sem estatuto social, sem educação, inútil para a tua carreira, uma mera parasita. É a vergonha desta família. As suas palavras
Eram como punhais a cravar-se no meu coração. Mordi o lábio com tanta força que senti o sabor a sangue, para não desatar a chorar. A dor física não era nada comparada com a ferida na minha alma. Disse que eu não tinha educação. Eu, que me licenciei com distinção numa universidade de renome, disse que eu não ajudava a carreira do Miguel. Todo o plano de negócios que salvou a empresa dele da crise, as ideias de marketing inovadoras que lhe garantiram contratos milionários, tudo isso fui eu que tracei, noite após noite. Mas nunca me vangloriei. Permaneci em silêncio nos bastidores, uma sombra feliz com o sucesso do meu marido. Ingenuamente, pensei que, se ele fosse bem-sucedido, se a nossa família fosse feliz, o meu sacrifício valeria a pena. Mas enganei-me. Aos olhos da minha sogra, eu seria sempre e apenas uma parola. E o meu marido, o homem que eu amava e por quem tanto me esforcei, agora permanecia em silêncio, como um covarde, enquanto a sua mulher era humilhada. O ambiente do jantar estava completamente arruinado. Os convidados, embaraçados, levantaram-se, inventaram desculpas e foram-se embora um a um. A vasta sala de estar ficou apenas com nós os três e um silêncio pesado, como uma rocha, a esmagar-nos. Quando a porta se fechou atrás do último convidado, o Miguel finalmente atreveu-se a levantar a cabeça. Não olhou para mim, mas para a mãe, a voz cheia de uma censura receosa. Mãe, por que é que fizeste aquilo? Eram parceiros importantes. Como é que eu os vou encarar agora? Dona Leonor, longe de mostrar qualquer remorso, exaltou-se ainda mais. Encará-los? Tu ainda tens cara. Foi a tua mulher que te envergonhou. Viste a atitude do senhor Ferreira quando saiu? Sabes como é que ele olhou para a tua mulher? Com desprezo. O que é que ele vai pensar de um diretor que nem sequer sabe educar a própria esposa? Achas que ele vai arriscar investir num homem que não tem olho para as pessoas? O Miguel ficou sem palavras. Virou-se para mim. O seu olhar não continha defesa, apenas raiva e acusação. Estás a ver, Inês? A culpa é toda tua. Eu disse-te para te arranjares como deve ser. Como é que foste capaz de te vestires assim? Fiquei petrificada. Então, na opinião dele, a culpa não era da sua mãe, que causou tudo aquilo, mas minha, do meu vestido. Comecei a rir, um riso amargo e cheio de lágrimas. E se me vesti assim? O que é que eu fiz de mal? Fui apenas eu mesma? Ou querias que eu me cobrisse de marcas de luxo e maquilhagem, a fingir ser como essas mulheres que andam por aí para ficares satisfeito? Ainda te atreves a responder? Gritou o Miguel, apontando-me o dedo. Olha para ti. Não vês que entre ti e a minha mãe há um abismo? Tu não mereces ser a nora desta casa. Chega! Gritou Dona Leonor, interrompendo o Miguel. Aproximou-se de mim e sussurrou-me ao ouvido, com uma voz fria como gelo, para que só eu ouvisse. Ouve bem o que te digo. Dou-te 3 dias. Escreve a carta de divórcio e desaparece desta casa. Senão não me acuses de ser cruel. Dito isto, virou-se e subiu as escadas, com o ar de uma vencedora, deixando-me ali com o Miguel. Ele olhou para mim por um momento, um vislumbre de culpa no seu olhar, rapidamente extinto pela sua cobardia. Suspirou e também ele se retirou para o escritório, batendo a porta com força, como se quisesse fugir de tudo. Fiquei sozinha na sala de estar fria, no meio do jantar que arrefecera e dos cacos do copo de cristal, tal como o meu coração naquele momento. Naquela noite não consegui dormir. Encolhida no sofá da sala, abracei os joelhos, as lágrimas a caírem em silêncio. Não conseguia acreditar que o casamento que eu me esforçara tanto por construir durante 3 anos pudesse acabar de forma tão brutal. Eu amava o Miguel. Amava-o muito, mas seria esse amor suficiente para segurar um homem que já não me queria a seu lado? Um homem que punha sempre a mãe acima da esposa. Por volta das 2 da manhã, enquanto estava perdida nos meus pensamentos, ouvi a porta do quarto da minha sogra abrir-se suavemente. Sobressaltei-me, limpei rapidamente as lágrimas e prendi a respiração para escutar.
Ouvi os seus passos leves a descer as escadas e a parar na sala. Provavelmente pensava que eu estava a dormir no quarto. Espreitei pela fresta do sofá e vi Dona Leonor junto à janela a marcar um número estranho no telemóvel. Levou o telefone ao ouvido e a sua voz era um sussurro, mas na quietude da noite ouvi cada palavra com clareza. Estou. É o Nuno? É a Leonor. O trabalho que te pedi, prepara-te para avançar. Faz tudo como planeado. Encena um acidente de viação. Lembra-te que tem de parecer real. E o mais importante, limpa tudo. Não deixes qualquer vestígio. O preço não é problema. O meu coração pareceu parar. Acidente, limpar tudo, sem vestígios. Aquelas palavras eram como agulhas afiadas a perfurarem-me o cérebro. Ela não queria apenas que eu me divorciasse. Ela queria que eu desaparecesse deste mundo para sempre. Um arrepio percorreu-me a espinha. Comecei a tremer incontrolavelmente, não de frio, mas de puro terror. A mulher a quem eu chamei mãe durante 3 anos era a mesma que conspirava para me matar. O telefonema de Dona Leonor à meia-noite foi como uma sentença de morte suspensa sobre a minha cabeça. 3 dias. Eu tinha apenas 3 dias para decidir o meu destino. Mas, na verdade, que escolha é que eu tinha? Ela não me deu uma escolha, deu-me uma ordem. Esta vivenda luxuosa, a que eu ingenuamente chamara de lar, transformara-se numa prisão invisível, e a carcereira era a minha sogra. Arrastei os meus pés pesados de volta para o quarto, o corpo exausto, mas a mente tensa como a corda de um violino. Não me atrevi a chorar, não me atrevi a mostrar fraqueza. Eu sabia que, naquela casa, todas as minhas emoções eram vigiadas. Qualquer lágrima seria vista como uma fraca resistência e só daria mais satisfação a Dona Leonor. Fechei a porta do quarto, tranquei-a e encostei-me à madeira fria, deslizando lentamente até ao chão. Só naquele espaço privado e apertado me permiti ser dominada pelo medo e pelo desespero. Matar-me. Essas 2 palavras repetiam-se na minha cabeça, frias e cruéis. O que é que eu fiz de mal? Tentei ser uma boa esposa, uma boa nora. Abdiquei da minha carreira, das minhas amizades. Abdiquei de mim mesma para me dedicar de corpo e alma a esta família. E o que recebi em troca? A traição do meu marido, a humilhação da minha sogra e agora um plano de assassinato a sangue frio. Olhei em volta para o nosso luxuoso quarto de casal, que em tempos fora o nosso ninho. Cada objeto fora escolhido por mim, desde as cortinas de cor creme até o tapete de lã macio e as fotografias do nosso casamento penduradas com orgulho na parede. Na fotografia, sorríamos felizes. O Miguel abraçava-me com força, o seu olhar cheio de ternura. Aquele sorriso, aquele olhar, seriam todos falsos? Ou o amor que ele sentia por mim teria morrido, soterrado pela ambição e pela fraqueza? Lembrei-me dos primeiros tempos de casados. O Miguel era um bom marido. Chegava à casa cedo, ajudava-me a cozinhar e aos fins de semana íamos ao cinema ou passear. Dizia que amava a minha simplicidade, a minha alma pura. Dizia que tinha sorte por ter casado comigo. Aquelas palavras doces, aqueles gestos atenciosos, seriam apenas uma peça de teatro bem ensaiada para me enganar? Mas, à medida que a empresa dele crescia, que ele era promovido e aclamado por muitos, ele mudou. Chegava à casa mais tarde, os jantares de negócios tornaram-se mais frequentes. Começou a criticar-me por ser provinciana, por não me saber vestir, por não o ajudar nas suas relações sociais. E a mãe dele, Dona Leonor, como um catalisador tóxico, não parava de atiçar o fogo. Procurava todas as oportunidades para nos separar. Criticava todos os pratos que eu cozinhava, esquadrinhava cada peça de roupa que eu vestia. Semeava na cabeça do Miguel pensamentos venenosos de que eu era um fardo, um obstáculo no seu caminho para o sucesso. Meu filho, tens de perceber, um homem que quer ser grande precisa de uma mulher que seja um porto seguro,
que saiba relacionar-se, que tenha uma família com estatuto para o apoiar. A tua mulher é boa pessoa, mas a bondade dela não te serve de nada. Ela só se encaixa numa vida pacata no campo. Ouvi estas palavras de Dona Leonor inúmeras vezes. No início, o Miguel ainda me defendia. Dizia: mãe, não fales assim. Eu amo-a por quem ela é. Mas com o tempo, as palavras dela, como um veneno lento, infiltraram-se na sua mente. Ele começou a acreditar que a mãe tinha razão. Começou a olhar para mim de forma diferente, com um olhar de tédio e cansaço. E o ponto alto de tudo foi esta noite. A peça de teatro tinha chegado ao fim. Eles já não precisavam de mim. Queriam descartar-me como um objeto velho e sem valor, mas o divórcio não era suficiente. Temiam que eu me agarrasse a ele, que prejudicasse a reputação do Miguel. Por isso, escolheram o método mais cruel: enviar-me para o meu descanso final. Sentei-me ali, na escuridão, a sentir-me completamente só e impotente. O que podia eu fazer? Chamar a polícia? Não tinha provas. Alguém acreditaria na minha palavra? Ou pensariam que eu estava louca, a tentar incriminar a minha sogra para salvar o meu casamento? Nesta sociedade, quem tem dinheiro e poder tem sempre a razão do seu lado. E eu, uma rapariga sem família nem dinheiro, era apenas um grão de areia, frágil e insignificante. Perdida nestes pensamentos, adormeci no chão frio, já perto do amanhecer, num sono intermitente e cheio de pesadelos. Na manhã seguinte, esforcei-me por agir normalmente, como se nada tivesse acontecido. Levantei-me cedo para preparar o pequeno almoço do Miguel. Ele saiu do escritório, o rosto pálido pela falta de sono, com olheiras profundas. Olhou para mim, evitando o meu olhar. Talvez ainda se sentisse culpado pela noite anterior, mas a sua culpa era demasiado pequena em comparação com a sua cobardia. Tu estás bem? Perguntou ele, hesitante. Pousei o prato com ovos estrelados na mesa. Olhei para ele e forcei um sorriso. Estou bem. Acho que ontem estava só muito cansada, por isso o ambiente ficou tenso. Peço desculpa. O Miguel suspirou de alívio. Ele era sempre assim, sempre a fugir dos problemas. O meu pedido de desculpas deu-lhe a desculpa perfeita para não ter de enfrentar a verdade. Sim, ainda bem que estás bem, disse ele, sentando-se e comendo apressadamente. Hoje tenho uma reunião importante, talvez chegue tarde. Observei-o em silêncio, sentindo uma amargura a crescer dentro de mim. Ele continuava a viver a sua vida, a perseguir a sua carreira, sem saber que a sua mãe planeava matar-lhe a mulher. Ou talvez soubesse e tivesse escolhido ignorar. Esse pensamento fez-me estremecer. Durante todo o dia, Dona Leonor não apareceu. Trancou-se no quarto, talvez para me evitar, ou talvez para aperfeiçoar o seu plano maléfico. Fiquei sozinha em casa, mas sentia como se 1000 olhos invisíveis seguissem cada movimento meu. Tentei arrumar a casa, regar as plantas, fazer qualquer coisa para manter a mente ocupada. Mas o medo era como uma nuvem negra a pairar sobre mim. À tarde, enquanto limpava a sala, ouvi o toque do telemóvel vindo do quarto de Dona Leonor. Normalmente, não prestaria atenção, mas hoje um mau pressentimento apoderou-se de mim. Subi as escadas em bicos de pés e encostei o ouvido à porta do quarto dela. A voz de Dona Leonor era baixa, mas suficientemente audível. Então, Nuno, já está tudo preparado? Ótimo. Lembra-te, amanhã, às 9 da manhã em ponto, a rapariga vai ao mercado na Avenida da Boa Vista. Lanças o caminhão em excesso de velocidade e abalroas-a. Lembra-te que tem de ser por trás, para parecer um acidente de viação normal. Depois do serviço, recebes o dinheiro na conta do costume. Fiquei gelada. Então era amanhã. Amanhã era o meu dia do juízo final. O matadouro estava montado, e eu era a ovelha a tremer, à espera de ser abatida. O plano dela era detalhado, cruel. Ela conhecia a minha rotina diária de ir ao mercado. Não me dava qualquer hipótese de sobrevivência. Mas havia uma coisa com que ela não contava.
Esta ovelha, por mais fraca que fosse, não se resignaria a esperar pela morte. Encurralada, também ela saberia como lutar. Uma ideia louca, mas a única possível, surgiu-me na mente. Ela queria-me morta? Muito bem, eu morreria para ela ver. Mas a minha morte seria o início da sua queda. E o carniceiro que ela contratou, seria ele realmente um assassino a sangue frio, ou esconderia um segredo por trás daquela fachada? O nome Nuno e a imagem do caminhão assombravam-me a mente como um pesadelo. Naquela noite, mal preguei olho. Cada pequeno ruído na casa, o assobio do vento pelas frestas, o roçar de um galho no telhado, fazia-me saltar de susto. Sentia-me como uma presa a ser vigiada, com o predador escondido na escuridão, à espera do momento certo para atacar. Tinha de me salvar. Não podia ficar ali sentada à espera da morte. Mas o que podia eu fazer? Fugir? Mesmo que eu fugisse para o fim do mundo, ela encontrar-me-ia, e a minha morte seria provavelmente ainda mais horrível. Chamar a polícia, como já tinha pensado, era inútil sem provas. Tudo não passava da minha palavra. Não acreditariam em mim. Levantei-me de um salto, andando de um lado para o outro no quarto como um animal enjaulado. A minha mente girava, tentando encontrar uma saída. E então, no auge do desespero, uma imagem tênue do passado surgiu-me. A imagem de um rapazinho magro e de pele escura, com cerca de 10 anos, encolhido num canto do quintal da minha casa, na aldeia. As suas roupas estavam rasgadas, o rosto sujo, os olhos grandes e vermelhos de tanto chorar. Numa tarde fria de inverno, ele desmaiara à porta da nossa casa, de fome e de frio. Os meus pais, camponeses de bom coração, levaram-no para dentro, deram-lhe de comer e roupa quente. O rapaz chamava-se Nuno. Era órfão de pai e mãe e vivia a vaguear pelas ruas. Depois daquele dia, os meus pais acolheram-no, tratando-o como um filho adotivo. Ele viveu com a nossa família durante quase 2 anos, ajudando os meus pais nos trabalhos do campo. Era um rapaz muito dócil, trabalhador e gostava especialmente de mim. Chamava-me sempre Mana Inês e seguia-me para todo o lado como um protetor. Mas um dia desapareceu subitamente, sem uma palavra de despedida. Os meus pais procuraram-no por todo o lado, mas sem sucesso. Todos pensaram que ele se tinha juntado a más companhias ou encontrado um lugar melhor para viver. Essa memória desvanecera-se com o tempo, mas o nome Nuno permanecia gravado na minha mente. Seria possível? Seria possível que o assassino contratado por Dona Leonor fosse o mesmo rapaz, o Nuno de antigamente? Uma coincidência inacreditável. Mas, naquela situação, era a minha única centelha de esperança. Se fosse mesmo ele, será que ainda se lembraria de mim? A gratidão do passado seria suficiente para o fazer parar? Ou os anos a lutar pela vida na rua tê-lo-iam transformado noutra pessoa? Um assassino a sangue frio, capaz de tudo por dinheiro. Eu não sabia, mas tinha de tentar. Não tinha outra escolha. Na manhã seguinte, agi como se nada fosse. Levantei-me cedo, preparei o pequeno almoço e peguei no cesto para ir ao mercado. O meu coração batia descompassado no peito. Eu sabia que cada passo para fora daquela porta me aproximava mais da morte, mas não podia recuar. Fiz por andar devagar, observando tudo à minha volta. A Avenida da Boa Vista, pela manhã, estava bastante movimentada. Um corrupio de gente a comprar e a vender. Entrei na zona dos legumes, fingindo escolher alguma coisa, mas os meus olhos não paravam de perscrutar, à procura de um caminhão, de um rosto familiar. E então, vi-o. Um caminhão velho, a carroçaria coberta de lama, estacionado no final da rua, misturado com as outras carrinhas de carga. Ao volante estava um homem. Usava um boné de pala, enterrado na cabeça, a tapar-lhe quase todo o rosto, com um cigarro a fumegar nos lábios. Ele olhava na minha direção, um olhar frio e indiferente. O meu coração pareceu parar. Mesmo sem lhe ver bem o rosto, tive a forte sensação de que era ele.
O Nuno. Tentei manter a calma, continuando a entrar mais no mercado, misturando-me com a multidão. Tinha de encontrar uma forma de me aproximar dele, de falar com ele antes que ele agisse. Mas como? Se me aproximasse, ele poderia agir de imediato. Dei uma volta pelo mercado, a minha mente a trabalhar a toda a velocidade. E então tive uma ideia. Fui a uma banca de fruta e comprei um saco grande de laranjas. Depois, caminhei em direção ao caminhão, mas não diretamente. Dei a volta por trás. Fiz por andar junto ao passeio, onde havia uma poça de água suja. Ao passar pela traseira do caminhão, fingi escorregar e caí desamparada no chão. O saco de laranjas voou da minha mão e as frutas douradas rolaram por todo o lado. Ai! Gritei, com uma voz de dor. A queda fora forte e arranhou-me o cotovelo, que começou a sangrar, mas não me importei. O meu objetivo tinha sido alcançado. O meu grito chamou a atenção das pessoas à volta e também do homem no caminhão. Ele abriu a porta e desceu. Aproximou-se, alto e robusto. Continuava com o boné, mas, ao chegar mais perto, consegui ver-lhe melhor o rosto. Um rosto anguloso, queimado pelo sol e pelo vento, com uma longa cicatriz na bochecha esquerda. Os seus olhos continuavam frios, mas, por um instante, pareceu-me ver um brilho de surpresa, de confusão. "A senhora está bem?" perguntou ele, com uma voz grave e rouca. Levantei a cabeça e olhei-o diretamente nos olhos. Não respondi à sua pergunta. Chamei-o pelo nome, um nome que não pronunciava há mais de uma década. "Nuno, és tu, Nuno." O homem ficou hirto, o seu corpo musculado paralisado. O cigarro caiu-lhe dos lábios. Os seus olhos arregalaram-se, cheios de uma incredulidade estupefacta. Olhava para mim fixamente, como se tentasse reconhecer a menina de outrora na mulher à sua frente. Eu sabia. Tinha adivinhado bem. Ele era o Nuno que eu procurava, mas a sua reação seguinte decidiria tudo. Reconhecer-me-ia e pararia, ou negaria tudo e continuaria com o plano de Dona Leonor. O meu mundo inteiro pareceu suspender-se naquele momento, à espera da sua resposta. Será que o frágil laço do passado seria forte o suficiente para resistir ao poder cruel do dinheiro? O tempo pareceu arrastar-se infinitamente. Eu continuava sentada no chão, a olhar para o homem petrificado à minha frente. O mundo à nossa volta pareceu mergulhar em silêncio. O barulho do mercado, as vozes dos vendedores e compradores, tudo se desvaneceu, restando apenas eu e ele frente a frente, na fronteira entre a vida e a morte, o passado e o presente. Alguns transeuntes bem-intencionados pararam para me ajudar a levantar, mas o olhar frio de Nuno fê-los hesitar e seguir o seu caminho. O seu rosto curtido contraiu-se ligeiramente, os lábios moveram-se como se quisesse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. A surpresa nos seus olhos foi gradualmente substituída por uma emoção complexa, indescritível. Dúvida, confusão e até algo parecido com dor. Ele deu um passo atrás, virando o rosto, como se quisesse evitar o meu olhar. "Enganou-se na pessoa", disse ele, com a voz rouca, virando-se para voltar para o caminhão. "Não!" gritei, a voz a falhar de desespero. Não o podia deixar ir. Se ele fosse embora agora, toda a minha esperança se desvaneceria. Cerrei os dentes e levantei-me, ignorando a dor aguda no tornozelo por causa da queda. Agarrei-lhe o braço, um braço sólido como aço. Não me enganei. Sou eu, a Inês. A tua mana Inês. Já não te lembras? Naquele inverno, se não fossem os meus pais, terias morrido de frio na rua. Já te esqueceste das refeições, da roupa que a minha mãe te deu? Cada palavra minha era como uma agulha a picar a sua memória adormecida. Senti os seus ombros a tremer. Ele não se virou, mas também não afastou a minha mão. Eu sabia que ele estava a hesitar. "Nuno", continuei, a minha voz agora mais suave, embargada. "Onde estiveste durante todos estes anos? Eu e os meus pais procuramos-te por todo o lado.
Estávamos tão preocupados contigo. Por que é que estás aqui? Por que é que fazes este trabalho? Quanto é que essa mulher te pagou para me matares? A minha última pergunta foi como um golpe de martelo no seu silêncio. Ele sobressaltou-se e virou-se bruscamente. Desta vez, não evitou o meu olhar. Olhou-me diretamente nos olhos. Naqueles olhos negros e profundos, eu já não via a frieza de um assassino, mas sim o conflito, a angústia de um homem encurralado. Você já sabe de tudo? Gaguejou ele. Acenei que sim, as lágrimas a começarem a escorrer pelo meu rosto. Eu ouvi tudo. Ela quer me morta para que o filho dela se possa divorciar. Nuno, por que é que tinhas de ser tu? Como é que pode ser tão cruel ao ponto de atacar quem um dia te acolheu? Nuno baixou a cabeça, as suas mãos grandes a cerrarem-se em punhos, os nós dos dedos brancos. Eu não tive escolha, disse ele, a voz cheia de amargura. Tenho uma dívida enorme para com ela. Se não o fizer, não só eu, mas também a minha família correrá perigo. Dívida? O que é que lhe deves? Perguntei surpreendida. Ela é uma pessoa fria, um demônio em forma de gente. Não podes trabalhar para ela. Você não percebe? Rosnou Nuno, antes de baixar o tom, a sua voz cheia de impotência. Ela salvou-me a vida uma vez. Neste submundo do crime, uma dívida de sangue paga-se com sangue. Não posso desobedecer-lhe. Fiquei chocada. Afinal, havia um laço complexo entre eles. Mas eu não podia desistir. E a dívida para com a minha família. A vida que os meus pais te salvaram não vale tanto como essa dívida de sangue que tens com ela? Nuno ficou em silêncio. As minhas palavras atingiram-no no seu ponto mais fraco. Ali estava ele, um homem alto e forte, que parecia uma montanha, mas que naquele momento era mais frágil e quebradiço do que nunca. Estava dividido entre duas dívidas, uma de gratidão, outra de sangue. De um lado, os seus benfeitores, do outro, a sua credora. Ele tinha de escolher, e a sua escolha decidiria o meu destino. Eu sabia que não o podia forçar. Só podia esperar que a pouca consciência que lhe restava, a humanidade do rapazinho de outrora, vencesse o demônio dentro dele. Nuno, disse eu, a minha voz suave mas firme. Não te estou a obrigar a escolher. Só quero que penses bem. Se me fizeres mal hoje, podes pagar a tua dívida a ela, mas contrairás outra dívida, uma dívida com a tua própria consciência, e essa dívida vai seguir-te para o resto da vida. Dito isto, larguei-lhe o braço. Não implorei mais, não chorei mais. Virei-me e comecei a afastar-me, cocheando, apanhando as laranjas espalhadas pelo chão. Deixei-o sozinho com o seu conflito interno. Eu tinha feito tudo o que podia, o resto dependia do destino. Dei alguns passos, o coração ainda suspenso. Não me atrevi a olhar para trás. Tinha medo de ver o desespero no seu olhar. Ou, pior ainda, a crueldade, caso ele já tivesse tomado a sua decisão final. Mana Inês, a sua voz, vinda de trás, fez-me parar. Virei-me lentamente. Nuno estava ali. Tinha tirado o boné. O seu cabelo preto estava curto, o rosto queimado pelo sol, mas firme. Olhou para mim, o seu olhar já não revelava conflito, mas sim determinação. Eu não lhe vou fazer mal, disse ele, cada palavra dita com firmeza. Mas também não posso desobedecer a Dona Leonor. Se eu não o fizer, ela mandará outra pessoa, e aí não a poderei proteger. Senti como se um peso enorme me tivesse sido tirado do peito, mas as suas palavras seguintes mergulharam-me noutra preocupação. Então, o que vamos fazer? Perguntei, a voz cheia de pânico. Nuno olhou em redor e depois aproximou-se de mim sussurrando. Só há uma maneira. Você tem de morrer. Vamos encenar um acidente que pareça completamente real. Você desaparecerá por uns tempos. Só quando ela acreditar que você morreu é que vai parar. E, durante esse tempo, eu encontrarei forma de reunir provas para a destruir. Fiquei atônita com o seu plano audacioso, fingir a minha morte.
Era uma aposta arriscadíssima, mas na minha situação era a única saída. Mas como vamos fazer isso? Será muito perigoso. Confie em mim, disse Nuno, o seu olhar transmitindo segurança. Eu sei como fazer, mas preciso de ajuda. Tem alguém de confiança? Alguém que nos possa ajudar a tratar de tudo depois de você desaparecer? Imediatamente, um nome surgiu-me na mente. Gonçalo, o meu único amigo verdadeiro desde os tempos da universidade, um advogado brilhante e inteligente. Eu não o contactava há 3 anos, desde que me casei, para não causar ciúmes ao Miguel. Mas eu sabia que, se eu lhe pedisse, ele certamente me ajudaria. Sim, acenei. Tenho um amigo. Ele é advogado. Excelente, disse Nuno. Hoje à noite, às 8, no Café O Tripeiro, na Rua das Flores. Venha com o seu amigo. Discutiremos o plano em detalhe. Agora volte para casa. Haja normalmente. Não a deixe desconfiar de nada. Deixe o resto comigo. Dito isto, Nuno virou-se. Entrou rapidamente no caminhão e desapareceu no trânsito intenso. Fiquei ali, a ver o caminhão afastar-se, a minha mente num turbilhão. A porta do inferno tinha se acabado de fechar, mas outra, cheia de incertezas e perigos, estava a abrir-se. Neste jogo de vida ou morte, eu já não era um peão, era uma jogadora, e tinha de ganhar. Voltei do mercado com o coração pesado, mas com um raio de esperança. O plano de Nuno era louco e arriscado, mas era a minha única hipótese de sobrevivência. A primeira coisa que tinha de fazer era contactar o Gonçalo. 3 anos, não é muito tempo, mas o suficiente para mudar muita coisa. Será que ele ainda se lembraria de mim? Estaria disposto a arriscar-se para me ajudar? Ganhei coragem e marquei o número de telemóvel dele, que ainda guardava num canto esquecido da minha lista de contactos. O som da chamada pareceu durar uma eternidade. O meu coração batia descontroladamente. Estou? Ouvi uma voz masculina, grave e familiar, do outro lado. Era mesmo ele. Gonçalo. Sou eu, a Inês, disse eu, hesitante. Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado. Pude ouvi-lo respirar fundo. Inês, és mesmo tu? Meu Deus, onde é que te meteste nos últimos 3 anos? Sabes o quão preocupado eu fiquei contigo? A voz de Gonçalo estava cheia de surpresa, misturada com censura e alegria. Eu sabia que ele continuava a ser o meu bom amigo. Desculpa, Gonçalo. É uma longa história. Agora estou com um grande problema. Preciso da tua ajuda. Que problema? O teu marido andou a tratar-te mal, não foi? Eu bem disse que aquele tipo não me inspirava confiança. Onde estás? Vou já ter contigo. O entusiasmo de Gonçalo fez-me chorar. No momento em que o mundo inteiro me virara as costas, ainda havia alguém disposto a ficar do meu lado incondicionalmente. Com a voz embargada, contei-lhe tudo, desde as humilhações da minha sogra e a fraqueza do meu marido, até o plano cruel de assassinato de Dona Leonor e o plano de fingir a minha morte que eu e o Nuno tínhamos acabado de traçar. O Gonçalo ouviu em silêncio, sem me interromper. O seu silêncio deixou-me um pouco ansiosa. Talvez o meu plano fosse demasiado absurdo. Ele devia pensar que eu estava louca. Quando terminei de contar, ele permaneceu em silêncio por mais um momento e depois suspirou, um suspiro pesado. Inês, tens sofrido muito. Desculpa não ter estado ao teu lado mais cedo. Então, achas que este plano é exequível? Perguntei nervosa. Exequível? Respondeu Gonçalo, a sua voz agora séria e incisiva, a de um advogado. É uma loucura, mas, nesta situação, é a única forma de virar o jogo. A Dona Leonor é uma raposa velha. Para lutar contra ela, não podemos usar métodos convencionais. Temos de a fazer acreditar que morreste. Só assim é que ela baixará a guarda. E esse tal de Nuno é o nosso trunfo. A análise do Gonçalo deu-me mais segurança. Então, hoje à noite, às 8 no Café O Tripeiro, na Rua das Flores. Vens comigo, certo?
Vamos encontrar-nos com o Nuno para planear os detalhes. Claro. Fica em casa, não saias para lado nenhum. Às 7h30 passo aí para te ir buscar. Deixa tudo comigo. A chamada terminou. E senti como se um peso enorme me tivesse sido tirado dos ombros. Com o Gonçalo ao meu lado, já não me sentia sozinha. Não éramos apenas duas pessoas. Éramos uma equipa. Durante a tarde, esforcei-me por manter a calma, arrumando a casa e cozinhando como de costume. Não queria que Dona Leonor desconfiasse de nada. Ela continuava fechada no seu quarto, sem saber que a presa que estava prestes a abater já lhe preparava outra armadilha. Às 7h30 em ponto, o Gonçalo apareceu de carro no início da nossa rua. Inventei a desculpa de que ia sair para comprar uma coisa e entrei rapidamente no carro dele. Rever o Gonçalo ao fim de 3 anos. Ele tinha mudado muito. Estava mais maduro, mais elegante, mas o seu olhar para mim continuava quente e cheio de carinho, como antigamente. "Estás tão magra", foi a primeira coisa que ele me disse. Apenas sorri com tristeza. "Vamos, não temos muito tempo." Chegamos ao Café O Tripeiro, um pequeno estabelecimento escondido numa ruela tranquila. O Nuno já nos esperava, sentado num canto discreto. Vestia um casaco preto e usava um boné de pala, o seu ar ainda frio e distante. Ao ver-nos, levantou-se e cumprimentou-nos com um aceno de cabeça. O Gonçalo apertou-lhe a mão, um aperto firme e cheio de subentendidos entre dois homens. "Boa noite. Sou o Gonçalo, advogado da Inês." O Nuno apresentou-se também. "Podem tratar-me por Nuno." Sentamo-nos. O ambiente um pouco tenso. O Gonçalo foi direto ao assunto. "Nuno, a Inês já me contou tudo. O seu plano é audacioso, mas também muito arriscado. Precisamos de calcular cada passo com muito cuidado." Nuno acenou. "Sério?" "Eu sei. Por isso é que preciso da ajuda de um advogado como você. Eu sou bom com o trabalho braçal, mas em coisas que envolvem papéis e leis, sou um completo ignorante." E assim, começou a reunião para detalhar o plano. Sob a luz amarelada do café, 3 pessoas de mundos completamente diferentes, uma esposa encurralada, um criminoso com uma dívida de gratidão e um advogado talentoso traçaram juntas um roteiro perfeito até ao mais ínfimo detalhe. "Primeiro, a cena do crime", disse Nuno, com a sua voz grave e rouca. "Amanhã, às 9h em ponto, a Inês vai ao mercado como de costume. Eu vou no caminhão, mas não vou abalroá-la de frente. Vou raspar com força na traseira da mota dela, fazendo-a cair na estrada. Já preparei um saco com sangue de porco. Ele vai rebentar e criar uma cena de crime falsa, mas extremamente realista." "É muito perigoso", disse eu, preocupada. "E se calculares mal?" "Esteja descansada", garantiu Nuno. "Faço isto há muitos anos. Sei como controlar a força do impacto. Só vai sofrer uns arranhões. O importante é que represente bem o seu papel, que grite, que pareça estar a sofrer imenso. Depois do acidente, alguém chamará uma ambulância", continuou o Gonçalo. "Este é o ponto crucial. Não podemos deixar a Inês ir para um hospital público. A informação vazaria imediatamente. Eu já contactei uma pequena clínica privada onde tenho conhecimentos. A ambulância deles chegará ao local primeiro e levará a Inês com a desculpa de prestação de primeiros socorros de emergência." "Mas como vamos enganar a polícia de trânsito?" perguntei. "Deixe isso comigo", disse Nuno. "Eu tenho forma de os atrasar por uns 15 minutos. Esse tempo é suficiente para a ambulância a levar." Ao chegar à clínica, continuou Gonçalo, "o médico informará que a Inês sofreu um traumatismo craniano demasiado grave e não sobreviveu. Emitirão uma certidão de óbito. Claro que será um documento falso, mas suficiente para enganar a Dona Leonor numa fase inicial. O corpo será levado para a morgue. E é aí que o Nuno terá de entrar em ação novamente." Nuno acenou. "Eu vou fazer-me passar por um familiar para reclamar o corpo. Com os contactos de Dona Leonor, isso não será difícil."
Direi que quero levar o corpo para ser enterrado na nossa terra, sem incomodar mais a família do marido. Levarei um caixão vazio. E a Inês, depois de sair da clínica pela saída de emergência, será levada por um dos meus homens para um lugar seguro. Que lugar? Perguntei. Um pequeno apartamento num prédio antigo, nos subúrbios, respondeu o Gonçalo. Já o preparei. É um lugar discreto, ninguém dará por nada. Ficará lá durante algum tempo e não poderá contactar absolutamente ninguém, exceto eu e o Nuno. O plano foi traçado meticulosamente, sem falhas. Desde a criação da cena do crime falsa, a ludibriar a polícia, a falsificar a certidão de óbito, até me levarem para um esconderijo, tudo foi calculado na perfeição. Eu ouvia, assustada e ao mesmo tempo admirada. Aqueles dois homens, um com a mente fria de um advogado, o outro com a experiência de rua de um criminoso, quando se juntaram, criaram um plano impensável. Quanto a Dona Leonor, disse Nuno, os seus olhos a brilharem com uma luz fria. Depois da sua morte, ela certamente ficará exultante. E quando as pessoas estão mais felizes, é quando estão mais descuidadas. Esse será o momento de agirmos. Agirmos como? Vamos chantageá-la, sorriu o Gonçalo, um sorriso misterioso. Vamos fingir ser alguém que sabe a verdade sobre o acidente que filmou a transação dela com o Nuno. Exigiremos uma grande quantia em dinheiro. Ela certamente não chamará a polícia e terá de ir sozinha ao ponto de encontro. E esse ponto de encontro será o seu juízo final. Ao ouvir aquilo, não pude deixar de estremecer. Este plano era ainda mais sinistro do que eu imaginara. Mas eu não tinha outra escolha. Dona Leonor empurrara-me para isto. Eu já não era a Inês dócil de antigamente. Era uma mulher a lutar pela sua vida. E nesta guerra não havia lugar para misericórdia. A reunião terminou e fomos para casa. Antes de nos despedirmos, Nuno olhou para mim e disse: Mana Inês, amanhã confie em mim. Devo uma vida à sua família. Desta vez, vou certamente pagar essa dívida. As suas palavras emocionaram-me profundamente. Eu sabia que não tinha apenas um amigo, mas também um irmão ao meu lado, pronto a proteger-me. Naquela noite, voltei para a vivenda, o medo já substituído por uma determinação fria. A peça de teatro de vida ou morte estava prestes a começar, e eu estava pronta para o maior papel da minha vida. Será que tudo correria como planeado e como reagiria o meu marido, o Miguel, ao saber da minha morte? O amanhecer do dia seguinte não foi como os outros. A luz do sol não trazia calor, mas sim uma frieza estranha. Acordei não com medo, mas com uma calma assustadora. Como um soldado antes da batalha, todas as emoções estavam reprimidas, restando apenas uma concentração intensa. Olhei-me ao espelho. A mulher que via tinha olheiras profundas de uma noite mal dormida, mas o seu olhar era brilhante e invulgarmente determinado. Hoje eu morreria, e hoje também renasceria. Continuei a minha rotina como se estivesse programada. Preparei o pequeno almoço, passei a ferro a roupa do Miguel. Ele saiu do quarto com a mesma expressão cansada e distante. Mal sabia ele que aquele poderia ser o último pequeno almoço que eu lhe prepararia. Mal sabia ele que a esposa de quem se fartara estava prestes a desaparecer da sua vida para sempre. Vais outra vez ao mercado hoje? Perguntou Miguel distraidamente enquanto comia. A sua pergunta fez-me o coração dar um salto, mas rapidamente recuperei a compostura. Sim, já não há nada para comer em casa, respondi com naturalidade. Ok, tem cuidado, disse ele, levantando-se e pegando na sua pasta para ir trabalhar. Sem um abraço, sem um beijo de despedida. 3 anos do nosso casamento terminaram com uma frase tão fria. Observei-o afastar-se, sentindo uma mistura de emoções. Havia dor, desilusão, mas também alívio. Às 9 em ponto, peguei no meu cesto e tirei a minha velha scooter da garagem. Vesti uma roupa simples e coloquei o capacete com cuidado.
Respirei fundo, sentindo pela última vez o ar fresco da manhã do porto. E então, acelerei em direção à Avenida da Boa Vista, a estrada que me levaria ao inferno e também ao meu renascimento. Conduzi devagar, o coração a bater como um tambor. Olhei pelo espelho retrovisor e vi-o. O caminhão de Nuno seguia-me silenciosamente, a uma distância segura. Tudo estava a correr como planeado. Ao virar para uma rua mais calma, soube que a hora tinha chegado. Apertei o guiador, as palmas das mãos a suar. Bam! Um barulho ensurdecedor veio de trás. Um impacto violento atirou-me a mim e a scooter para a frente. Caí na estrada, a cabeça a andar à roda, tonta, o mundo virado do avesso. A scooter jazia a poucos metros de distância, a roda ainda a girar. Deitada no asfalto quente, senti uma dor aguda no ombro e no joelho, mas não podia desmaiar. Tinha de ficar consciente, tinha de representar. Ah, socorro, ajudem-me! Gemi, com a voz fraca. Um líquido quente e pegajoso começou a escorrer das minhas costas. Era o saco de sangue de porco que Nuno preparara. Rebentara, formando uma poça de sangue vermelho escuro à minha volta. A cena era horrível. Algumas pessoas que passavam gritaram, aterrorizadas, juntaram-se à minha volta. Meu Deus, um acidente! Chamem uma ambulância! Coitada da rapariga, está a perder tanto sangue. Os murmúrios espalharam-se. Nuno desceu do caminhão, o rosto a fingir pânico e medo. A sua representação era perfeita. Correu na minha direção, ajoelhou-se e disse com a voz a tremer: Minha senhora, está bem? Eu não tive culpa. Os travões falharam. As pessoas olharam para ele com indignação. Falharam os travões? Ia a essa velocidade toda. Chame uma ambulância em vez de estar aí parado. Tudo correu como planeado. No meio da confusão, uma ambulância particular apareceu. A sirene a tocar alto. 2 paramédicos de branco saltaram rapidamente, trazendo uma maca. Eram os homens do Gonçalo. Abram caminho, deixem-nos trabalhar. Afastaram a multidão com profissionalismo, prestaram-me os primeiros socorros e colocaram-me rapidamente na maca. A paciente tem múltiplos traumatismos, suspeita de traumatismo craniano, grande perda de sangue. Temos de a levar para o hospital mais próximo imediatamente, gritou um deles. Empurraram-me para dentro da ambulância e fecharam a porta com força. A ambulância voltou a ligar a sirene e partiu a alta velocidade, deixando para trás a cena do acidente e os olhares chocados dos transeuntes. Quando a ambulância se afastou o suficiente, o paramédico sentado ao meu lado tirou-me imediatamente o colar cervical e ajudou-me a sentar. Dona Inês, está bem? Perguntou, preocupado. Estou bem, só uns arranhões, respondi, suspirando de alívio. Obrigada. De nada. É o nosso trabalho. O Dr. Gonçalo já nos tinha dado todas as instruções. A ambulância não foi para o hospital. Em vez disso, virou para uma ruela e parou em frente a um velho armazém. A porta abriu-se. O Gonçalo e o Nuno já nos esperavam. Inês, estás bem? Correu o Gonçalo na minha direção, examinando-me da cabeça aos pés, preocupado. Estou bem. Tranquilizei-o. Nuno aproximou-se também, o rosto ainda um pouco tenso. Correu tudo bem no local? Perguntou o Gonçalo. Sim, acenou Nuno. A polícia chegou, mas consegui atrasá-los com uns truques. Não vão desconfiar de nada. Agora tenho de voltar para lá e terminar o meu papel de condutor que causou o acidente. Tem cuidado, disse-lhe eu. Nuno olhou para mim, acenou levemente e foi-se embora. E tu, vai lá dentro trocar de roupa, disse o Gonçalo, apontando para um conjunto de roupa limpa que já estava preparado. Depois, a minha colaboradora leva-te para o local seguro. Lembra-te, a partir de agora, a Inês está morta. Tens de viver com outra identidade. Não podes, em circunstância alguma, ser vista. Acenei com a cabeça. Segui uma mulher para dentro do armazém. Quando voltei, era outra pessoa.
O meu cabelo comprido estava escondido debaixo de um boné e vestia roupa de homem, larga. A mulher levou-me por outra saída, até uma mota que nos esperava. A mota arrancou, levando-me para um mundo completamente estranho. Entretanto, na clínica privada que o Gonçalo arranjara, outra peça de teatro estava a decorrer. O médico informou à polícia que, devido à gravidade dos ferimentos, a Inês não resistira. A certidão de óbito foi emitida. A notícia da minha morte foi rapidamente comunicada à família. Não consigo imaginar a reação do Miguel e da Dona Leonor ao receberem a notícia. Dona Leonor certamente ficaria radiante. O seu sonho de se livrar de mim tornara-se realidade. E o Miguel? Sentiria ele alguma dor? Ou também ele suspiraria de alívio por se ter livrado de um fardo? Dor, culpa tardia ou alegria por estar livre? Qual seria a sua reação perante a morte da esposa que acabara de rejeitar? No escritório do diretor da imobiliária Império, Miguel estava sentado, petrificado, na sua cadeira de cabedal de luxo. O telemóvel ainda estava em cima da mesa, mas a chamada da clínica tinha terminado há vários minutos. Lamentamos informar, mas a paciente Inês, sua esposa, não sobreviveu devido à gravidade dos ferimentos do acidente. As palavras do médico ecoavam na sua cabeça, frias e cruéis. Morta. A Inês estava morta. Ele não conseguia acreditar. Ainda esta manhã, ela estava ali, a azáfama na cozinha, a preparar-lhe o pequeno almoço. Ainda esta manhã, ela o olhara com tristeza e desilusão, e agora já não existia. Uma sensação de vazio aterrador apoderou-se de Miguel. Ele não chorou, apenas ficou ali, imóvel, o olhar perdido no vazio. Não sabia o que sentia, tristeza, remorso ou um choque paralisante. A porta do escritório abriu-se de rompante e Dona Leonor entrou. O seu rosto fingia pânico, mas no fundo dos seus olhos brilhava uma alegria mal disfarçada. Miguel, meu filho, já soube. Ah, rapariga. Ela teve mesmo um acidente? Coitadinha, que destino tão triste. Ela correu para o lado de Miguel, abraçando-lhe os ombros, fingindo consolá-lo, mas as lágrimas que rolavam pelo seu rosto pareciam terrivelmente falsas. Miguel não disse nada. Afastou suavemente a mão da mãe. Levantou-se e foi até a janela, observando o trânsito intenso lá embaixo. Precisava de ar, sentia o peito a sufocar. Mãe, por favor, não digas mais nada, quero ficar sozinho. A sua voz estava rouca. Dona Leonor ficou surpreendida com a frieza do filho, mas rapidamente recuperou a sua expressão de dor. Eu sei que estás muito triste, meu filho. Eu também estou de coração partido. Afinal, ela era minha nora. Mas não te deixes abater a ponto de prejudicar a tua saúde. Deixa que eu trato de tudo o que for preciso. Tu és o pilar desta empresa. Não podes fraquejar agora. Dito isto, ela saiu, um sorriso de satisfação a formar-se nos seus lábios. O plano fora um sucesso perfeito. O espinho que a incomodava fora finalmente removido. A partir de agora, o seu filho estava livre para casar com uma mulher de prestígio, que ajudaria a sua carreira a voar ainda mais alto. No dia seguinte, realizou-se um pequeno funeral. Conforme as instruções de Nuno, que se fez passar por um primo de Inês vindo da aldeia, a família queria que o corpo fosse sepultado na sua terra natal, de acordo com os costumes. Dona Leonor e Miguel, claro, não se opuseram. Só queriam que tudo acabasse o mais depressa possível. Miguel estava de pé em frente ao caixão vazio, vestido com um fato preto, o rosto inexpressivo. Não derramou uma única lágrima. As pessoas à sua volta cochichavam. Alguns diziam que ele era um homem frio, que a esposa acabara de morrer e ele não mostrava qualquer tristeza. Outros achavam que ele estava demasiado chocado para chorar. Só Miguel sabia que não conseguia chorar porque o seu coração era um turbilhão de emoções contraditórias. Sentia-se culpado, atormentado. Lembrava-se das suas palavras cruéis, do seu silêncio cobarde quando a mãe a humilhara. Se ele não a tivesse tratado daquela forma,
Talvez ela não tivesse morrido de uma forma tão trágica. Mas, ao lado da culpa, sentia também um alívio. Sim, alívio. Já não teria de enfrentar o seu olhar triste todos os dias. Já não teria de viver dividido entre a mãe e a esposa. Estava livre. A morte de Inês, embora dolorosa, abria-lhe um novo caminho, um futuro que a sua mãe já traçara para ele. Após o funeral, a vida de Miguel parecia não ter mudado. Continuava a trabalhar, a frequentar jantares sociais. Apenas a vivenda se tornara mais vazia e fria. Já não havia ninguém à sua espera ao fim do dia, ninguém para lhe preparar refeições quentes. Às vezes, no silêncio da noite, dava por si a chamar por ela. Inês, traz-me um copo de água. E depois lembrava-se com um sobressalto que ela já não estava ali. Dona Leonor, pelo contrário, estava visivelmente feliz. Começou a arrumar a casa, a deitar fora todos os meus pertences, como se quisesse apagar qualquer vestígio da minha existência. E deu início à sua campanha para encontrar uma nova esposa para o Miguel. Miguel, a filha do presidente do grupo imobiliário Azevedo, a Filipa, é linda e muito inteligente. Já marquei um encontro para este fim de semana. Vais conhecê-la, sim? Mãe, a minha mulher acabou de morrer, respondeu Miguel, irritado. E então? Retorquiu Dona Leonor. Quem morreu, morreu. Os vivos têm de continuar a viver. Não podes andar sempre nesse estado. Tens de pensar na tua carreira, no teu futuro. A Filipa será um grande apoio para ti. Sob a pressão da mãe, Miguel acabou por ir ao encontro. Não sentia nada pela rapariga, mas também não se opôs. Deixou que a mãe lhe organizasse a vida, como um fantoche. A sua vida continuou, insípida e cheia de culpa. Até que uma noite, enquanto estava sozinho no escritório, a tentar afogar-se em trabalho para esquecer tudo, viu algo a brilhar debaixo da secretária. Baixou-se para apanhar. Era um pequeno botão de camisa, em forma de margarida branca. Reconheceu-o imediatamente. Era de um pijama que a Inês adorava. Devia ter se soltado e caído ali, sem ela dar por isso. Apertou o botão na mão. Uma memória veio-lhe à mente. Uma noite, ele estava a trabalhar até tarde. A Inês trouxera-lhe um copo de leite quente. Estava a usar aquele pijama com as margaridas. Sorriu-lhe, um sorriso terno e caloroso. Trabalhaste muito. Bebe um pouco de leite para te aqueceres. Ele lembrava-se de ter sido brusco com ela. Que chata. Estou ocupado, não me incomodes. Ela pousara o copo em silêncio e saíra. As suas costas, ao afastar-se, pareciam tão sós. Agora, ao pensar nisso, percebia o quão cruel tinha sido. Abriu a gaveta da secretária, tencionando guardar o botão. Mas parou. Na gaveta, ao lado dos documentos, estava uma pequena caixa de madeira. Curioso, abriu-a. Lá dentro, encontrou um caderno e um teste de gravidez com 2 traços. Miguel ficou petrificado. Um teste de gravidez com 2 traços significava que a Inês estava grávida. Trêmulo, pegou no caderno. Era o diário dela. Ele nunca soubera que ela tinha o hábito de escrever um diário. Folheou as páginas, a sua caligrafia cuidada a aparecer. Hoje descobri que estou grávida. Estou tão feliz. Não sei como contar ao Miguel. Ele anda tão ocupado com o trabalho. Será que ele ficará contente com a notícia? Ainda não tive coragem de contar ao Miguel. A minha sogra parece não gostar de mim. Se ela souber que estou grávida, será que vai aceitar este bebê? Decidi guardar este segredo por mais algum tempo. Quando o trabalho do Miguel estiver mais estável, contarei. Meu filho, cresce forte e saudável. A mãe vai proteger-te. À medida que lia, as mãos e os pés de Miguel começaram a tremer incontrolavelmente. Ele fora pai. Tivera um filho, mas não fazia a menor ideia. E agora, tanto a sua esposa como o seu filho já não existiam. Uma dor e um remorso avassaladores esmagaram-lhe o coração.
O que é que ele tinha feito? Tinha, indiretamente, matado a sua esposa e o seu filho por nascer. Deixou a cabeça cair sobre a secretária. Pela primeira vez desde a morte de Inês, ele chorou. Soluços convulsivos, tardios e cheios de amargura. Mas ele não sabia que, em algum lugar, a esposa que ele pensava estar morta observava tudo em silêncio. O seu drama estava apenas a começar, e o preço que ele e a sua mãe teriam de pagar seria muito, muito mais alto. Será que a verdade sobre o bebê faria Miguel despertar, ou apenas o afundaria ainda mais no pântano de mentiras e culpa? No apartamento velho, nos subúrbios, eu estava sentada em frente ao ecrã do portátil, a observar cada movimento do Miguel através da microcâmera que eu tinha escondido há muito tempo no seu escritório. Vi-o chorar. Vi a dor e o remorso tardio no seu rosto, mas o meu coração permaneceu impassível. De que valiam as suas lágrimas agora? Podiam trazer o meu filho de volta? Podiam apagar as feridas que ele e a sua mãe me causaram? Não, era demasiado tarde. Ele a chorar parece mesmo patético, disse o Gonçalo, sentado ao meu lado a beber um gole de café, a voz cheia de ironia. É o típico homem fraco, só dá valor quando perde. Desliguei o ecrã. Não vamos falar mais dele. Como está o nosso plano? Está tudo pronto, respondeu o Gonçalo, pousando a chávena, o rosto agora sério. O Nuno já reuniu informações suficientes sobre os negócios obscuros de Dona Leonor. E eu já preparei a primeira carta de chantagem. O isco está pronto, só falta o peixe grande morder. No dia seguinte, um envelope sem remetente foi secretamente deixado à porta da vivenda de Dona Leonor. Lá dentro, uma penha USB e um bilhete escrito à mão com uma caligrafia irregular. Vê isto e vais perceber. Se queres paz, não chames a polícia. Dona Leonor, curiosa, inseriu a pen no computador. No ecrã apareceu um vídeo curto, tremido e de má qualidade, gravado à distância. Era a cena em que ela se encontrava com Nuno num café discreto e lhe entregava um maço de notas. O som não era claro, mas as imagens eram inegáveis. O rosto de Dona Leonor mudou de cor. Trêmula, retirou a pen, o coração a bater descontroladamente. Quem? Quem filmou isto? Teria sido o Nuno a traí-la, ou uma terceira pessoa a vigiá-la? Uma série de perguntas girava na sua cabeça. Nesse momento, o seu telemóvel vibrou. Uma nova mensagem de um número desconhecido. Eu sei o que fizeste. O acidente da tua nora não foi por acaso. Tenho todas as provas. Se não queres que tudo venha a público, que o teu filho perca tudo e que tu vás apodrecer na prisão, prepara 250 mil euros. Amanhã à noite, às 10 em ponto, traz o dinheiro sozinha ao matadouro abandonado nos arredores de Matozinhos. Lembra-te, sozinha, se eu vir um único polícia, amanhã este vídeo estará em todos os jornais. Dona Leonor leu a mensagem e começou a tremer de raiva e medo. 250 mil euros. Não era pouco, mas comparado com a honra da família e o futuro do seu filho, não era nada. Quem era este indivíduo que se atrevia a chantageá-la? Rangeu os dentes, a sua mente a maquinar centenas de planos. Chamar a polícia estava fora de questão. Era demasiado arriscado. O chantagista fora claro. Contratar criminosos para tratar do assunto também não era boa ideia. Podiam virar-se contra ela. Finalmente, decidiu que resolveria o assunto sozinha. Afinal, quem era ela? Era Dona Leonor, uma mulher que andava no mundo dos negócios há décadas. Não havia nada que não conseguisse resolver. Pensou que o chantagista devia ser um mero oportunista, que ao ver que ela era mulher, tentava a sua sorte. Iria ao encontro, mas não para entregar o dinheiro. Iria dar-lhe uma lição. Na noite seguinte, Dona Leonor levantou uma grande quantia do banco, mas só levou 50 mil euros, em notas verdadeiras. Os restantes 200 mil eram dinheiro falso, com apenas uma fina camada de notas verdadeiras por cima. Colocou tudo numa mala preta.
Além disso, escondeu uma pequena faca e um spray de gás-pimenta na sua mala de mão. Estava preparada para um confronto. Conduziu sozinha até ao matadouro abandonado nos arredores de Matozinhos, seguindo a morada da mensagem. A estrada de terra era irregular, ladeada por campos vazios. As luzes do carro iluminavam a névoa noturna, criando um cenário fantasmagórico. O matadouro abandonado surgiu à sua frente como um monstro adormecido na escuridão. As paredes de tijolo manchadas, o telhado de zinco enferrujado e o cheiro a sangue e morte que pairava no ar fizeram-na estremecer. Mas a sua arrogância e autoconfiança superaram o medo. Pegou na mala e saiu do carro, caminhando decididamente para o interior. O pesado portão de ferro rangeu de forma sinistra e bateu com força atrás dela. Lá dentro estava escuro como breu. Apenas alguns raios de luar fracos se infiltravam pelos buracos no telhado. Dona Leonor ligou a lanterna do telemóvel e perscrutou o local. Ganchos de ferro pendiam do teto, as mesas de abate de pedra estavam frias, e no chão havia poças de água escura, que podiam ser de chuva ou de sangue velho. O ar úmido, frio e fétido nauseava-a. "Há alguém aqui?" gritou, tentando parecer firme. "Trouxe o dinheiro. Apareçam." A única resposta foi o silêncio e o eco da sua própria voz. Começou a sentir-se inquieta. Seria uma armadilha? Recuou, tentando sair, mas o portão de ferro estava trancado por fora. Em pânico, começou a bater com força no portão. "Abram a porta. Que raio de brincadeira é esta? Abram!" Mas foi em vão. O portão não se moveu. Nesse momento, uma gargalhada sinistra ecoou de um canto escuro do matadouro. "Ri, então chegaste? Corajosa!" Dona Leonor sobressaltou-se e virou-se, apontando a lanterna na direção do som. Uma figura emergiu lentamente das sombras. Era alto e robusto, vestia um avental de cabedal coberto de manchas escuras, e na mão segurava um cutelo de talhante, do tipo usado para desmanchar porcos, que brilhava à luz da lanterna. O seu rosto estava parcialmente escondido pela escuridão, mas o seu sorriso era inconfundível. Um sorriso maléfico, psicopata e mortal. Aquele não era um chantagista qualquer. Era um carniceiro, um verdadeiro carniceiro. Dona Leonor ficou paralisada, a tremer de medo. A faca e o spray de gás-pimenta que preparara pareciam agora insignificantes e inúteis perante o cutelo brilhante e a figura imponente do homem à sua frente. Quem és tu?" gaguejou. O carniceiro não respondeu, apenas lambeu os lábios e ergueu o cutelo ao nível do rosto, admirando a lâmina afiada. "A tua pele parece macia", disse ele, com uma voz rouca e assustadora. "Deve ser mais fácil de cortar do que a de um porco, não?" Dona Leonor soltou um grito de terror e recuou até as suas costas baterem na parede fria. Tinha caído numa armadilha, uma armadilha perfeita. E naquela noite, ela não era a caçadora. Era a presa. Dona Leonor sentiu um arrepio na espinha. O cheiro a mofo e a sangue entranhado do matadouro invadiu-lhe as narinas, provocando-lhe náuseas. Mas o medo era ainda mais avassalador do que o mal-estar físico. O homem à sua frente não parecia um chantagista. Parecia um demônio saído do inferno. Os seus olhos, sob a aba do boné, brilhavam com uma loucura selvagem. O seu sorriso era uma fenda que revelava dentes amarelados e um canino afiado. Ele não olhava para a mala cheia de dinheiro que ela apertava contra o peito. Olhava para ela, um olhar avaliador, como um talhante a examinar um porco gordo antes do abate. O dinheiro está aqui", gaguejou Dona Leonor, empurrando a mala para a frente, a voz a falhar. "São 250.000 euros. Pega e deixa-me ir." O carniceiro riu-se, uma gargalhada gutural e assustadora que ecoou pelo matadouro silencioso. "Dinheiro? Eu não preciso de dinheiro. Preciso de outra coisa."
Ele aproximou-se lentamente, o cutelo na mão, a deslizar sobre a superfície de uma mesa de pedra, produzindo um som agudo e estridente que fez os pelos de Dona Leonor se arrepiarem. Ela gritou e recuou, as costas coladas à parede fria. "O quê? O que é que tu queres? Não te aproximes." "O que é que eu quero?" repetiu o carniceiro, inclinando a cabeça com uma falsa expressão pensativa. "Deixa ver. A tua carne deve ser macia e gorda, não? Deve ser muito mais saborosa que a de porco. Os teus ossos, posso moê-los para dar de comer aos peixes. E a tua pele daria um belo tambor." Cada palavra era como um martelo a golpear a mente já tensa de Dona Leonor. Ela nunca sentira um terror assim. Era uma mulher poderosa, habituada a dar ordens, a usar o dinheiro para resolver tudo. Mas, perante este louco, o seu dinheiro e poder eram inúteis. Tu és louco!" gritou ela, desesperada. "Sabes quem eu sou. Se me tocares num só cabelo, o meu filho não te perdoará." "O teu filho?" riu-se o carniceiro. "Aquele menino rico e fraco, ele nem sequer conseguiu proteger a própria mulher. Como é que te vai proteger a ti? Ah, e por falar na mulher dele." Ele deu mais um passo, o cutelo apontado diretamente ao rosto de Dona Leonor. "Tu contrataste alguém para a matar, não foi? Pensas que podes enganar tudo e todos." Dona Leonor ficou petrificada. Ele sabia? Como é que ele sabia? Seria ele um homem do Nuno? Ou seria ele o próprio Nuno? Não, impossível. O Nuno era apenas um criminoso de segunda categoria. Como poderia ter a coragem de a enfrentar assim? "O quê? De que disparate estás para aí a falar?" "Não estou a perceber." Ela tentou negar, mas a sua voz trêmula traiu-a. "Não estás a perceber?" O carniceiro pressionou o cutelo contra o pescoço de Dona Leonor. A lâmina fria tocou-lhe na pele, fazendo-a tremer incontrolavelmente. "Então deixa-me refrescar-te a memória. O caminhão, o acidente, a tua pobre nora. Quanto pagaste pela vida dela? 50.000? 100.000? Ou achas que a vida humana é assim tão barata?" Dona Leonor já não conseguia dizer uma palavra. O medo estrangulava-lhe a garganta. Percebeu que o homem à sua frente não era um chantagista vulgar. Ele sabia de tudo. Não estava ali pelo dinheiro. Estava ali para cobrar uma dívida de sangue. Entretanto, noutro lugar, Miguel afogava-se em álcool. Desde que encontrara o diário e o teste de gravidez de Inês, vivia atormentado pela culpa e pelo remorso. Não se atrevia a contar a verdade à sua mãe. Tinha medo de enfrentar a sua fúria, medo de admitir que a sua própria fraqueza tinha, indiretamente, matado a sua esposa e filho. Refugiou-se na bebida para esquecer. Bebeu até ficar completamente embriagado, até a sua mente ficar turva. Mas quanto mais bebia, mais nítida se tornava a imagem de Inês. O seu sorriso terno, o seu olhar triste e as palavras no diário. Tudo se cravava na sua alma, torturando-o sem descanso. "Miguel, vamos para casa. Já estás muito bêbado", aconselhou um amigo, dando-lhe uma palmada no ombro. Miguel afastou a mão do amigo e bebeu o resto do copo de um só trago. "Deixem-me em paz. Quero beber. Sou um canalha. A minha mulher morreu. O meu filho morreu. A culpa é toda minha", gritou ele, antes de deixar a cabeça cair sobre a mesa, a chorar como uma criança. Os amigos olharam para ele com pena, sem perceber o que se passava, pensando apenas que ele estava destroçado pela perda da esposa. Completamente bêbado, Miguel cambaleou até ao carro e conduziu para casa. Já não estava suficientemente sóbrio para perceber o perigo. O carro de luxo zigue-zagueava pela estrada, quase causando vários acidentes. Ao chegar à vivenda fria, deixou-se cair no sofá familiar, onde Inês se sentara encolhida naquela noite fatídica. Fechou os olhos, tentando adormecer para fugir da realidade. Mas um cheiro familiar no ar fê-lo sobressaltar-se. Era o perfume da sua mãe, Dona Leonor. Mas havia algo estranho. O cheiro era muito intenso,
como se ela tivesse acabado de chegar da rua. Que horas são? Pensou Miguel, olhando para o relógio. Quase 11 da noite. Onde é que a mãe teria ido a esta hora? Uma suspeita vaga insinuou-se na sua mente embriagada. Lembrou-se do comportamento estranho da sua mãe no dia da morte de Inês. Ela fingira estar triste, mas ele não vira uma única lágrima. Apressara-se a tratar do funeral, a deitar fora as coisas de Inês, como se quisesse apagar tudo o mais depressa possível. E a sua insistência para que ele conhecesse outras raparigas. Que mãe faria isso quando a sua nora acabara de morrer? Quanto mais pensava, mais sentia que algo não estava certo. Levantou-se e cambaleou escadas acima, tencionando perguntar à mãe. Mas o quarto de Dona Leonor estava vazio. Procurou-a por toda a casa, mas não a encontrou. O carro dela ainda estava na garagem. Então, como é que ela tinha saído? Miguel voltou para a sala, a sua mente a começar a clarear. Olhou em volta e o seu olhar fixou-se no pequeno caixote do lixo no canto da sala. Lá dentro havia um envelope branco rasgado ao meio. Curioso, apanhou-o. Juntou os dois pedaços. Era um envelope em branco, nada de especial. Mas quando o virou, viu as marcas de algo que fora escrito por cima. Miguel semicerrava os olhos, tentando decifrar as marcas tênues. Matadouro abandonado. Arredores de Matozinhos. Matadouro abandonado? O que é que a mãe dele ia lá fazer à meio da noite? Uma sensação de inquietação apoderou-se de Miguel. Pegou no telemóvel para ligar à mãe, mas parou. Viu uma mensagem não lida de um número desconhecido. A mensagem tinha sido enviada há algumas horas, mas, por estar bêbado, não a vira. Abriu a mensagem e leu. Se queres saber a verdade sobre a morte da tua mulher e salvar a tua mãe, vai ao matadouro abandonado nos arredores de Matozinhos. Mas lembra-te, não chames a polícia, porque tu também não és inocente, seu filho ingrato. Miguel sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. A verdade sobre a morte de Inês. Salvar a sua mãe. E por que é que essa pessoa dizia que ele não era inocente? Uma avalanche de perguntas invadiu-lhe a mente. Não havia tempo para pensar. Miguel saiu de casa a correr, entrou no carro e acelerou em direção aos arredores. Não sabia o que o esperava. Só sabia que tinha de ir lá, que tinha de descobrir a verdade, por mais cruel que fosse. Dona Leonor nunca sentira a morte tão perto. A lâmina fria do cutelo continuava encostada ao seu pescoço. Um pequeno movimento do carniceiro e a sua garganta seria cortada. O cheiro a sangue e o odor azedo a suor do homem invadiam-lhe as narinas, nauseando-a. Toda a arrogância e poder que construíra ao longo da vida desmoronaram-se perante aquela brutalidade primitiva. Ela era apenas uma mulher fraca, a tremer, à espera do seu julgamento. Fala, rosnou o carniceiro, o seu hálito a bater no rosto de Dona Leonor. Como é que a mataste? Quanto pagaste ao Nuno? Eu não sei. Não sei de nada, gaguejou Dona Leonor, as lágrimas e o ranho a escorrerem-lhe pelo rosto. Continuava a tentar negar, numa última e fraca tentativa de resistência. Não sabes? Escarneceu o carniceiro. Ele afastou o cutelo. Dona Leonor suspirou de alívio, pensando que estava salva. Mas não. O inferno estava apenas a começar. Ele não a mataria de imediato. Queria brincar com a sua presa. Queria que ela provasse o terror absoluto, uma tortura psicológica ainda mais horrível do que a morte física. Ele virou-se e caminhou até uma mesa de pedra. Pousou o cutelo e pegou numa cheira, começando a afiar a lâmina. Kang, cat, kang, cat. O som do metal, a ranger, ecoava de forma regular, estridente e assustadora no silêncio do matadouro. Enquanto afiava a faca, murmurava para si mesmo, mais alto o suficiente para Dona Leonor ouvir. Tem de estar bem afiada. A lâmina tem de cortar suavemente, senão a carne fica rija, não fica boa. Dona Leonor deixou-se cair no chão, as mãos a tapar a cabeça, tentando não ouvir aquelas palavras horríveis.
Mas o som da faca a ser afiada continuava a entrar-lhe pelos ouvidos, a cravar-se na sua mente. Olhou em volta, à procura de uma saída, mas todas as portas estavam trancadas. Estava presa, presa com um demônio. O carniceiro terminou de afiar a faca. Ergueu-a contra a luz fraca do luar, parecendo muito satisfeito. Depois, foi a um canto escuro e arrastou algo para fora. Era a carcaça de um animal esfolado, talvez um porco. Atirou a carcaça para cima da mesa. Tum! O som pesado fez Dona Leonor saltar. Ele começou o seu trabalho, manejando o cutelo com uma perícia cruel. Começou a desmanchar a carne, a partir os ossos. O som da faca a bater nos ossos ecoava. Toque, toque. O som da carne a ser cortada. Chá, chá. O sangue fresco escorria da carcaça, espalhando-se pela mesa de pedra e pingando no chão, produzindo um som regular. Tic-tac. Dona Leonor fechou os olhos com força, tapando os ouvidos com as mãos. Mas os sons, o cheiro intenso a sangue, invadiam todos os seus sentidos. Sentia-se enjoada, a cabeça a andar à roda. Parecia-lhe que o carniceiro não estava a desmanchar um porco, mas a desmanchar lá a ela. Enquanto trabalhava, falava com ela como se fossem velhos amigos. Sabe, nesta minha profissão, o mais importante é ser rápido. Um golpe e pronto. Se hesitamos, o animal sofre e a carne já não presta. Ele parou e olhou para Dona Leonor, o seu sorriso ainda mais demoníaco, tal como a senhora. Quando atacou a sua nora, também foi muito rápida. Um caminhão e acabou-se a vida de uma pessoa. Limpo, eficaz. Tenho de aprender consigo. Cala-te! Cala-te! Gritou Dona Leonor, enlouquecida. O seu espírito estava no limite. Dou-te dinheiro, muito dinheiro. O que quiseres. Só peço que me poupes. Dinheiro? Riu-se o carniceiro. Já te disse, não preciso de dinheiro. O que eu preciso é da tua confissão. Conta-me, como planeaste matá-la. Conta-me tudo em detalhe. Se a tua história for boa, talvez te dê uma morte mais suave. Ele continuou o seu trabalho. Desta vez, pegou num serrote de mão e começou a serrar os ossos maiores. O som do serrote a ranger nos ossos era ainda mais arrepiante do que o som do cutelo. Dona Leonor não aguentava mais. Arrastou-se pelo chão até aos pés do carniceiro. Por favor, eu imploro, poupa-me. Eu errei, eu sei que errei. Erraste? Ele parou e olhou para ela, divertido. Então, onde é que erraste? Diz-me. Eu não a devia ter tratado mal. Não a devia ter forçado a divorciar-se, gaguejou ela. Só isso? Ele franziu o sobrolho, insatisfeito. E o teu crime de homicídio? Vais escondê-lo? Ele ergueu o serrote ensanguentado em frente ao rosto dela. Talvez tenha de te cerrar a língua para me dizeres a verdade, não? Não, eu conto tudo, gritou Dona Leonor, aterrorizada, confessando tudo apressadamente. Contou como telefonara a Nuno, quanto lhe pagara, como planeara tudo em detalhe. Contou tudo entre lágrimas e tremores, completamente destroçada, sem qualquer vestígio da sua antiga arrogância. O carniceiro ouviu, acenando, o rosto satisfeito. Quando Dona Leonor terminou, ele levantou-se e atirou o serrote para o lado. Foi até um grande barril cheio de água, arregaçou as mangas e lavou as mãos ensanguentadas. Bom, afinal és honesta, disse ele, a sua voz já menos louca. Então, o que queres que eu te faça agora? Desmancho-te em 100 pedaços ou deixo-te aqui presa com os ratos para eles te roerem aos poucos? Dona Leonor jazia no chão, sem forças para implorar mais. Apenas chorava, soluços de desespero. Sabia que não sairia dali viva. Entretanto, o carro de Miguel voava pela estrada deserta. Conduzia e ligava incessantemente para o telemóvel da sua mãe, mas a chamada ia sempre para o correio de voz. Também ligou para o número desconhecido que lhe enviara a mensagem, mas sem sucesso. A inquietação e o medo cresciam dentro dele. Não sabia para onde ia, não sabia o que iria enfrentar.
Apenas seguia o GPS que o estranho lhe enviara, para um local isolado nos subúrbios. Lembrou-se das palavras da mensagem: a verdade sobre a morte da tua mulher. Tu também não és inocente. Aquelas frases assombravam-no. Será que a morte de Inês tinha mesmo algo de suspeito? Será que a sua mãe estava envolvida? E por que é que essa pessoa dizia que ele não era inocente? O que é que ele fizera de mal? A não ser tratar mal a Inês, calar-se enquanto ela era humilhada. Seria isso um crime? O carro finalmente chegou ao destino. Miguel parou em frente a um edifício abandonado que parecia um antigo matadouro. O seu coração batia descontroladamente. Saiu do carro, sentindo o ar frio e o cheiro fétido que emanava do interior. Viu um grande portão de ferro fechado. Gritou: "Mãe, estás aí dentro?" Nenhuma resposta. Apenas o assobio do vento pelas frestas do telhado, que soava como um sussurro. Miguel ganhou coragem e atirou-se com toda a força contra o portão, mas era demasiado sólido. Recuou e procurou algo à sua volta. Viu uma barra de ferro comprida num canto. Apanhou-a e usou-a como alavanca para tentar partir o cadeado. Depois de algum esforço, o cadeado enferrujado cedeu. O portão abriu-se lentamente. Uma lufada de ar frio e um cheiro a sangue ainda mais intenso atingiram-no, fazendo-o quase vomitar. Ligou a lanterna do telemóvel e entrou cautelosamente. A cena que viu à sua frente seria algo que ele jamais esqueceria. Quando Miguel atravessou o portão de ferro enferrujado, o seu mundo parou. A luz fraca da lanterna do telemóvel varreu o espaço úmido e sujo do matadouro, revelando uma cena que o assombraria para o resto da sua vida. A sua mãe, Dona Leonor, a mulher sempre elegante e poderosa, estava encolhida num canto, imunda e patética. O seu vestido de seda caro estava amarrotado e manchado de lama. O seu coque orgulhoso estava desfeito, o cabelo colado ao rosto banhado em lágrimas e pânico. Os seus olhos, abertos e vazios, fitavam o nada como se tivesse perdido a razão. Já não era uma rainha, parecia uma mendiga, um animal encurralado que perdera completamente a sanidade. "Mãe", conseguiu ele dizer, a voz a quebrar-se. Tentou correr para junto dela, mas parou. No meio da sala, debaixo do único foco de luz, estava um homem, o carniceiro, ou melhor, o Nuno. Já não usava o avental de cabedal ensanguentado. Vestia roupa preta, limpa. Não segurava numa faca nem sorria de forma maníaca. Apenas estava ali, de braços cruzados, o rosto frio e calmo. A sua calma era ainda mais assustadora do que a sua loucura anterior. "O quê? O que fizeste à minha mãe?" rosnou Miguel, o medo a dar lugar à raiva de um filho que vê a sua mãe humilhada. Lançou-se a Nuno, o punho erguido. Nuno nem se desviou. Apenas inclinou a cabeça e, com uma mão, parou facilmente o soco de Miguel, apertando-lhe o pulso com uma força de ferro que o fez gemer de dor. "Calma, menino rico", disse Nuno, a voz monótona. "Eu não lhe fiz nada, pelo menos fisicamente. Devias agradecer-me por não a ter transformado naquilo que ela queria fazer à tua mulher." "A minha mulher?" Miguel ficou perplexo. "O que queres dizer com isso? Ainda não percebeste?" Nuno sorriu com desdém, apontando com o queixo para Dona Leonor. "Pergunta à tua mãe. Pergunta-lhe se o acidente da tua mulher foi por acaso. Pergunta-lhe quanto me pagou para acabar com a vida dela." Miguel virou-se para a mãe. Ao ouvir aquelas palavras, Dona Leonor sobressaltou-se e abanou a cabeça freneticamente, como uma louca. "Não, não é verdade. Ele está a mentir. Miguel, ele está a caluniar-me. Não acredites nele." Mas os seus olhos em pânico e a sua voz estridente denunciavam-na. Miguel não era estúpido. Ligou os pontos. O comportamento estranho da mãe, o diário de Inês e agora as palavras daquele homem. Uma verdade horrível, uma verdade que ele nunca ousara imaginar, começava a tomar forma. Deixou os braços cair e recuou, cambaleante. "Mãe, é verdade?" perguntou ele.
a voz a tremer, cheia de uma súplica para que tudo fosse um engano. Foste mesmo tu que a mandaste matar? Dona Leonor não respondeu, apenas escondeu o rosto nas mãos e desatou a chorar. O seu silêncio foi a mais eloquente das confissões. O mundo de Miguel desabou. A mãe que ele sempre respeitara, a quem sempre obedecera, era uma assassina. E a vítima era a sua mulher, a mãe do seu filho por nascer. Por quê? Por que é que fizeste isso? Gritou Miguel, o seu grito ecoando pelo matadouro, um som de dor e desespero. O que é que ela fez de mal? Como pudeste ser tão cruel? Por ti, gritou Dona Leonor em resposta, levantando a cabeça. Fiz tudo por ti, aquela rapariga não te merecia. Era um fardo, um obstáculo na tua carreira. Eu só queria o melhor para ti. O melhor para mim? Riu-se Miguel, um riso louco e banhado em lágrimas. Mataste a minha mulher, mataste o teu neto e dizes que foi para o meu bem? Tu não és minha mãe, és um demônio. Ele debatia-se entre a dor e a verdade esmagadora. Não sabia o que fazer, em quem acreditar. Olhou para a mãe com ódio e depois para Nuno com desconfiança. E tu, quem és tu? Como sabes de tudo isto? Por que me estás a ajudar? Nuno olhou para ele com um pingo de pena. Quem eu sou não importa. O que importa é que alguém queria que soubesses a verdade. Alguém queria que visses com os teus próprios olhos a verdadeira face da mãe que tanto idolatras. Quem? Quem te contou? Insistiu Miguel. Nesse momento, das profundezas escuras do matadouro, uma figura emergiu lentamente. A luz da lua, que se infiltrava por uma fenda no telhado, iluminou-a, criando uma aura tênue. A figura usava um vestido branco imaculado, o cabelo comprido solto pelos ombros, o rosto delicado e belo, mas o olhar frio e distante. Fui eu. A voz cristalina e familiar ecoou. Miguel ficou petrificado, o corpo a gelar. Esfregou os olhos, sem acreditar no que via. Pensou que estava a sonhar, ou que morrera e estava no inferno. Inês, Inês, gaguejou ele, a voz como a de um sonâmbulo. Não, impossível. Tu estás morta. A pessoa à sua frente era Inês, em carne e osso. Ela não morrera, tinha voltado do mundo dos mortos para os julgar a todos. É verdade, sorriu Inês, um sorriso triste. A Inês que conhecias, a esposa dócil e submissa, essa morreu. Morreu no acidente que a tua mãe encenou. A pessoa que está à tua frente agora é outra. Alguém que voltou para exigir justiça. Miguel cambaleou, a cabeça a andar à roda. A Inês estava viva, a sua mulher estava viva. Uma alegria louca invadiu-o, mas foi imediatamente seguida por um medo ainda maior. Se ela estava viva, então o que significava tudo aquilo? O acidente, a morte e toda esta cena no matadouro? Será que tudo fora planeado por ela? Tu enganaste-me, disse Miguel, o olhar cheio de confusão. Por que fizeste isso? Enganei-te? Riu Inês, com desdém. Comparado com o facto de a tua mãe ter contratado alguém para me matar, este meu pequeno engano não é nada. Fiz isto para te mostrar, Miguel, para te mostrar a verdadeira face da mãe que sempre defendeste, para te mostrar como o teu silêncio e a tua fraqueza quase me mataram a mim e ao teu filho. As palavras teu filho foram como mais uma facada no coração de Miguel. Ele ajoelhou-se no chão frio e sujo. Já não se atrevia a olhar Inês nos olhos. Compreendera tudo. Ele não era uma vítima. Era um dos culpados que a levaram a esta situação. Desculpa, soluçou ele. Inês, desculpa. Eu sei que errei. Inês olhou para ele, o olhar impassível. De que vale o teu pedido de desculpas agora? Não me deves um pedido de desculpas a mim, Miguel. Deves um pedido de desculpas ao nosso filho que nunca chegou a nascer. Ela virou-se para Dona Leonor, que continuava sentada, atordoada no canto. E quanto a si, Dona Leonor, a peça de teatro acabou.
Está na hora de pagar pelos seus crimes. Mal ela terminou de falar, o portão de ferro do matadouro abriu-se mais uma vez. Desta vez, não era Miguel, mas sim o Gonçalo, acompanhado por 2 polícias fardados. Tudo fora perfeitamente orquestrado. A armadilha fechara-se e a besta fora finalmente capturada. A chegada da polícia pôs fim a qualquer negação. Ao vê-los, o rosto já pálido de Dona Leonor tornou-se ainda mais aterrorizado. Tentou levantar-se e fugir, mas as suas pernas cederam. O Gonçalo aproximou-se e entregou um telemóvel a um dos polícias. Meus senhores, esta é a gravação da confissão completa de Dona Leonor sobre o planeamento de um acidente para cometer homicídio. A vítima, a senhora Inês, sobreviveu por sorte e está aqui presente como testemunha. O polícia pegou no telemóvel e olhou para Dona Leonor com severidade. Dona Leonor, está detida por suspeita de autoria moral de homicídio. Acompanhe-nos à esquadra. Não, eu não vou. Larguem-me, gritou Dona Leonor, debatendo-se como um animal ferido. Miguel, salva-me, filho, salva a tua mãe. Ela olhou para o Miguel, implorando, mas ele permaneceu imóvel como uma estátua. O que podia ele fazer? Salvar a sua mãe? Uma mãe que matara a sua esposa e o seu neto? Não podia. A sua consciência não o permitia. 2 polícias aproximaram-se e algemaram-na. O clique seco das algemas foi o som da justiça. Levaram-na e ela não parava de gritar e de me insultar. Sua víbora, armaste-me uma cilada. Vais pagar por isto. Nenhum de vocês terá paz. Eu fiquei ali, a observar ela a ser levada. Não sentia a alegria da vitória, apenas um cansaço e um vazio imensos. A vingança terminara, mas as feridas no meu coração, será que algum dia sarariam? Quando o carro da polícia partiu, ficamos apenas eu, o Miguel, o Gonçalo e o Nuno no matadouro. O silêncio voltou, pesado e embaraçoso. O Miguel continuava ajoelhado, de cabeça baixa. O Gonçalo aproximou-se de mim e pousou uma mão no meu ombro. Acabou, Inês. Estiveste muito bem. Acenei com a cabeça e virei-me para o Nuno. Obrigada, Nuno. Sem ti, não sei o que teria sido de mim. Nuno coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Não foi nada, mana. Fiz apenas o que tinha de ser feito. Paguei a minha dívida à tua família. E agora, o que vais fazer? Perguntei. Com a Dona Leonor presa, já não estás sob a sua ameaça. Não sei, suspirou Nuno. Talvez volte para a aldeia e arranje um trabalho honesto. Recomeçar a vida. Estou farto deste mundo do crime. Isso seria ótimo, sorri. Se precisares de ajuda, diz-me. Nuno acenou e olhou para o Miguel, ajoelhado no chão, com um olhar complexo de desprezo e pena. Cuida bem dela, disse ele ao Miguel, antes de se virar e desaparecer silenciosamente na noite. Agora, restávamos apenas nós os 3. O Gonçalo olhou para mim e depois para o Miguel. Percebeu que era um assunto entre nós. Vou esperar lá fora, disse ele em voz baixa, saindo também e deixando-nos a sós. Miguel levantou a cabeça, os olhos vermelhos a olharem para mim. Inês, eu, gaguejou ele, sem saber o que dizer. Olhei para ele, o homem que um dia amei com todo o meu coração. O seu rosto continuava bonito, mas agora estava marcado pela dor, pela culpa e pelo remorso. Eu sabia que ele também era uma vítima da sua própria fraqueza e ambição. Mas essa compaixão não era suficiente para apagar as feridas que ele me causara. Levanta-te, disse eu, com a voz calma. Acabou tudo. Não, não acabou. Abanou a cabeça o Miguel. Arrastou-se e agarrou-se à minha perna. Ainda não acabou, Inês. Eu errei. Eu sei mesmo que errei. Por favor, perdoa-me. Podemos recomeçar? Prometo que nunca mais te farei sofrer. Vou proteger-te. Vou compensar-te. A ti e ao nosso filho. Ao nosso filho. Sorri amargamente. Ainda falas no nosso filho? Quando a tua mãe planeava matar-me, matar o teu filho,
Onde estavas tu, quando eu era humilhada, maltratada? O que fizeste tu? Calaste-te, Miguel. O teu silêncio foi a faca mais afiada. Matou o meu amor, matou a minha confiança em ti. Eu sei que sou um covarde, disse o Miguel batendo com o punho no chão. Mas eu amo-te, Inês. Eu amo-te de verdade. Só que me deixei cegar pela ambição, pela minha mãe. Por favor, dá-me uma oportunidade para emendar os meus erros. Farei qualquer coisa. Só preciso que voltes para mim. Ele olhou para mim, os olhos cheios de esperança. Mas eu apenas abanei a cabeça. Miguel, entre nós não há volta a dar. O que está partido não se pode consertar. Podes colar os cacos, mas as fendas estarão sempre lá, a lembrar-nos das feridas do passado. Afastei suavemente a sua mão. Levanta-te e vive a tua vida da melhor forma que puderes. É o melhor que podes fazer agora. Vê isto como uma lição cara. Não deixes que a fraqueza e a ambição destruam a tua vida outra vez. Dito isto, virei-me e fui-me embora. Não olhei para trás. Sabia que se visse o seu olhar desesperado, poderia amolecer e não me podia permitir ser fraca outra vez. Saí do matadouro e respirei fundo o ar fresco da noite. O céu estava cheio de estrelas, brilhante e vasto. Um novo futuro, uma nova vida, esperava-me. Eu já não seria a Inês, esposa do Miguel. Seria eu mesma, uma mulher livre, forte e independente.